agora de mais um grupo de organismos do reino Plantae ou Metáfita, os vegetais conhecidos como Pteridófitas. Esse grupo de vegetais é muito conhecido principalmente porque eles são utilizados como plantas ornamentais. Você se lembra da samambaia da casa da sua avó? Pois é delas que vamos falar agora. Este grupo de vegetais é bastante interessante, a começar pelo nome. Pteridófitas vem do grego pteris, que significa feto, e phyton, planta. Você deve estar perguntando, feto? É isso mesmo, feto, parecido com um neném, exatamente quando ele está nascendo. Se você já teve a oportunidade de ver uma samambaia quando ela desenvolve uma nova folha, você percebe que ela está toda enroladinha, assim como um neném, nos seus primeiros dias de desenvolvimento. As pteridófitas são classificadas como plantas criptógamas, do grego criptos, significando oculto, e gamos, casamento. Este nome é decorrente do fato dessas plantas apresentar as suas estruturas reprodutoras ocultas ou pouco aparentes. E o que significa isso? São plantas que não apresentam flores, nem frutos ou mesmo sementes. Essas plantas são classificadas como traqueófitas ou vasculares. Em uma escala de complexidade entre os vegetais, são as primeiras plantas a apresentarem um sistema de condução de seivas. Xilema para transportar a seiva bruta que vem do solo em direção às folhas, e floema para transportar a seiva elaborada das folhas até as raízes. As pteridófitas também são classificadas como plantas cormófitas. O que significa esse termo? Significa que, pelo menos em uma das suas fases de vida, ela já apresenta órgãos verdadeiros, como raiz, caule ou folhas. Esses vegetais já são bastante complexos. Eles já apresentam raiz, caule e folhas. As suas raízes geralmente são adventícias, podendo também ser fasciculadas. O caule dessas plantas geralmente é subterrâneo, do tipo rizoma, e eles crescem paralelamente à superfície do solo. Alguns desses vegetais, porém, podem apresentar um caule também ereto, com ou sem ramificações. Como temos uma grande variedade dentre esses vegetais, também temos uma grande variedade de tipos de folhas. Suas folhas podem ser classificadas, então, do tipo simples ou do tipo compostas. Quando as suas folhas são novinhas, elas estão bem enroladas. Essas folhas enroladas são chamadas de báculos. Alguns desses báculos também são utilizados na alimentação. E qual é o hábitat dessas plantas? Geralmente o seu hábitat é terrestre, porém nós encontramos alguns tipos de pteridófitas que podem viver em água doce. Elas gostam de viver em lugares úmidos e sombreados, e isso tem a ver com o seu método de reprodução, que nós vamos estar olhando um pouco mais à frente. Uma das características que influenciam no tamanho de um vegetal é a presença de vasos condutores. Como nesse caso são os primeiros vegetais a apresentarem um sistema condutor de seivas, esses vegetais poderão atingir um grande porte. Os samambaiaçus ou xaxins podem atingir até 20 metros de altura, sendo um dos maiores representantes das pteridófitas. E quais são os representantes deste grupo? Neste grupo nós temos o caso da samambaia, que é aquela que a gente gosta de ter na nossa casa, que nós encontramos na casa da nossa avó, o xaxim, a avenca, a cavalinha, a salvínia, o licopódio e a selaginela. São esses vegetais os grandes representantes desse grupo de plantas conhecidas como pteridófitas. Vamos falar agora um pouquinho da reprodução. Como nós estamos falando de um grupo de vegetais que apresenta uma grande variação entre seus representantes, nós podemos encontrar esporos de tamanhos diferentes, de tipos diferentes, vamos encontrar gametas diferenciados, porém aqui vamos enfatizar o desenvolvimento e reprodução das samambaias, plantas bastante conhecidas da maioria das pessoas. As pteridófitas pertencem a um grupo de organismos que apresentam uma alternância de gerações sexuada e assexuada. O que significa isso? Metagênese. Durante uma fase da sua vida, elas se reproduzem por reprodução sexuada e durante outra fase, por reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução, existem duas gerações de vegetais. Uma geração esporofítica, duradoura, diploide, ou seja, 2N, e uma geração gametofítica, passageira ou efêmera, haploide. Nestes vegetais, a geração esporofítica é duradoura. Quando você olha para o vegetal, lá está ele, durante o ano inteiro, verdinho, com as suas características bem conhecidas. Entretanto, a geração gametofítica só vai aparecer em época de reprodução.
Vamos dar uma olhada agora no esquema de reprodução abaixo. É muito importante que você entenda o esquema abaixo. Caso você não o entenda, retorne ao início da explicação quantas vezes você achar necessário. Mas é importante entendê-lo. Caso contrário, você não irá compreender os seus mecanismos de reprodução. Vamos começar então pela fase duradoura do vegetal, o esporófito. Planta que produz esporo. Essa estrutura é uma estrutura 2N, que, como o nome está falando, produzirá um esporo. Neste caso, os esporos de um esporófito 2N serão esporos haploides, ou seja, esporos N. Os esporos haploides produzidos a partir de um esporófito diploide estarão agora se desenvolvendo e estarão formando um gametófito N. Nesse caso, uma planta que produz gametas. Os gametas produzidos a partir desse gametófito haploide também serão haploides. E após um processo de fecundação que estaremos vendo a seguir, estarão se desenvolvendo, formando novamente um esporófito diploide, iniciando assim um novo ciclo de vida na planta. Os esporófitos são organismos pluricelulares. Neste caso, através de um processo de meiose, veja bem, meiose, estarão produzindo esporos N. Esses esporos apresentam metade do material genético da planta-mãe. Os esporos são estruturas unicelulares, que ao se desenvolverem por processo de mitose, estarão formando agora um novo organismo pluricelular conhecido como gametófito. Os gametófitos agora, organismos pluricelulares, através de um processo de mitose, estarão produzindo seus gametas, que neste caso são estruturas unicelulares, que após o processo de fecundação estarão formando uma nova célula conhecida como zigoto. Neste caso, o zigoto agora é também 2N, ou seja, diploide. Após a sua formação, o zigoto agora começa a se desenvolver. E ao se desenvolver por processo de mitose, formará novamente uma fase chamada de esporófito, iniciando assim um novo ciclo de vida no vegetal. A reprodução das pteridófitas ela é totalmente dependente da água. Isso pelo fato que seus gametas masculinos apresentam flagelos. Portanto, se tem flagelo, precisa de água para poder nadar. Como estamos falando de reprodução, algumas estruturas são extremamente importantes neste processo. O gametângio masculino, estrutura responsável pela produção de gametas masculinos, recebe aqui o nome de anterídeo. Ele vai ser o responsável pela produção dos gametas masculinos, conhecidos como anterozoides. O gametângio feminino é conhecido como arquegônio. Ele vai ser o responsável pela produção dos gametas femininos, que são chamados de oosferas. A fecundação nas pteridófitas é um processo simples, e ele se dá a partir do encontro do anterozóide com a oosfera, ocorrendo assim a formação de um zigoto. O gametófito das pteridófitas é conhecido como prótalo, e em grande parte dessas plantas ele é hermafrodita e tem o formato de um coração, por isso é chamado de cordiforme, forma de coração. Essa estrutura é bastante pequena, às vezes tendo de meio até 1 centímetro de diâmetro. E pelo fato de ser hermafrodita, ele possuirá os dois gametângios, o anterídeo e o arquegônio, produzindo dessa maneira gameta masculino e gameta feminino, respectivamente. Outras estruturas importantes nas pteridófitas são os soros. Os soros são estruturas conhecidas como esporângios, ou seja, produtoras de esporos. Eles são aqueles pontinhos escuros que a gente encontra atrás das folhinhas das samambaias. Elas são as responsáveis pela produção dos esporos. Esses esporos, como já falamos anteriormente, ao caírem no solo, se desenvolverão e formarão um novo gametófito. Neste caso, aquele gametófito hermafrodita com forma de coração. Vamos dar uma olhada agora, de maneira geral, como se dá o ciclo de vida de uma samambaia. Iniciaremos o seu ciclo de vida a partir do esporófito, que é a fase duradoura do vegetal. Um esporófito 2N. Nas épocas de reprodução, os seus esporângios, os soros, se desenvolverão atrás das suas folhas. Após o seu desenvolvimento, acontecerá a formação dos esporos dentro dessas estruturas. Os esporos serão formados por mecanismos de meiose. Esses esporos haploides, eles cairão no solo e germinarão, através de um processo de mitose, formando agora aquele prótalo cordiforme, um gametófito hermafrodita. O gametófito hermafrodita produzirá então os gametas masculinos e femininos. Os dois são haploides. O gameta masculino, o anterozoide, através da água, irá nadando até a oosfera,
onde acontecerá o processo de fecundação. Após a fecundação, haverá a formação do zigoto. O zigoto, ao se desenvolver, formará agora uma nova samambaia, o que a gente chama de um esporófito jovem. E esse esporófito jovem, ao se desenvolver, lá está ela novamente, uma samambaia.